Coloca aí com a mãozinha, tem um desenho da mãozinha embaixo, você clica aí na mãozinha, eu paro e você abre o seu áudio e fala, tá bom? Lucas 21, 19. Diz assim a palavra do Senhor: é pela perseverança que obterão a vida. Aqui na minha outra versão, está dizendo, na vossa paciência possuí a vossa alma. Né? Isso aqui é uma fala de Jesus Cristo. É Jesus Cristo falando. Amém? Até aí? Talvez aí na sua Bíblia, essas letras estejam em vermelho. É fala de Jesus Cristo. Então, ele fala assim, ó, na sua paciência, possuir a sua alma. Na outra versão, é pela perseverança que obterão a vida. O sentido é o mesmo, mudou um pouquinho aqui. Então, eu queria falar com os irmãos a respeito dessa questão da perseverança. Perseverança pela fé. Interessante isso, né? Perseverança pela fé. Porque a fé que está escrito lá em Hebreus 11, 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, daquilo que nós não vemos. Mas a fé é a ferramenta que traz à existência aquilo que nós não vemos, mas acreditamos que exista. Então, esta fé é um dom de Deus e, ao mesmo tempo, é para nós uma ferramenta de trazer à existência as benéfices da cruz. Amém? Até aí? Então, Jesus Cristo vai falar para os seus discípulos, neste cenário aqui, que é pela perseverança que obterão a vida. Eu queria refletir sobre isso, porque eu eu me vejo sempre, né? Aliás, eu acho que todos vocês vivem no mesmo cenário que eu vivo, não é diferente para ninguém, a não ser que a gente esteja sei lá, em outra dimensão, né, no nosso intelecto, mas eu acho que aquilo que eu vejo na rua, por onde eu ando, pela televisão, no rádio, é a mesma coisa que os irmãos se deparam no dia a dia, a não ser que eu esteja confinado a um mundo diferente, que eu acredito que não é o caso, né? Porque até mesmo as pessoas que vivem trancadas dentro de casa, uma vez por outra, ela tem que colocar o pé na rua. Ela toma conhecimento das mazelas do mundo secular. Ou talvez, de vez em quando, você escuta uma notícia no jornal ou até assista numa reportagem na televisão. Então, queira ou não queira, em algum momento nós tomamos conhecimento das mazelas que o mundo nos apresenta. E, pasmem, a maioria das notícias que chegam aos nossos ouvidos não são boas notícias, porque parece que o inimigo ele criou uma mídia, uma propaganda que tem tomado todos os meios de comunicação e nós somos bombardeados com más notícias constantemente. Se a gente quer boa notícia, a gente tem que ler a Bíblia de vez em quando, tem que pegar um livro bom, ou às vezes a gente tem que se desligar, colocar um louvor para a gente ter uma notícia boa, porque, irmãos, não se engane, notícia boa só vem da parte de Deus. Porque o mundo, eu falei para os irmãos, eu repito aqui, talvez alguns aqui não tenham ainda consciência disso, a respeito de uma estatística sobre cristãos no mundo. São 7 bilhões de pessoas no planeta, no meio desses 7 bilhões, nós temos 30% que é cristão, de várias denominações, e desse 30% de 7 bilhões, só 13% é protestante evangélico. Então, nós temos aí um número muito pequeno de crentes no mundo. Número muito pequeno. Então, nós somos minoria. Nós vivemos num mundo que é dominado pelo pecado, é dominado pelo sistema que rejeita Jesus. O cenário que Jesus está com essa fala para os discípulos, ele está no templo. Se você abrir lá o Evangelho de Lucas, no capítulo 21, Jesus está conversando com seus discípulos, ele está no templo.
E ele está falando para os irmãos a respeito, quando ele observa a viúva pobre, por exemplo, colocar 2 moedinhas como oferta e ver lá os hipócritas, os fariseus, dando daquilo que lhe resta, daquilo que lhe sobra. Ele está observando todo esse movimento, e aí o pessoal está admirado com a estrutura, com a formosura daquele templo, daquela edifício, e estão fazendo elogios. Olha que parede bonita, olha que chão lindo, olha essas cadeiras. Aí Jesus fala: olha, você não se apegue disso aí, porque não vai sobrar pedra sobre pedra, tudo isso vai ser destruído, né? E aí ele observa o comportamento dessa viúva, colocando 2 moedinhas, fala: aí sim é uma sinceridade, aí sim tem qualidade. Ela deu tudo que ela tinha, e esses aí é só conversa, é só mentira, que eles dão aquilo que sobra. Então, o cenário que Jesus dá essa fala para os seus discípulos é um cenário até, digamos assim, escatológico. Ele está falando a respeito das coisas que vão acontecer. E você vai encontrar um diálogo semelhante lá em Mateus 24, no Sermão da Montanha, né? Porque nesse mesmo capítulo 21 de Lucas, ele fala a respeito de pestes, a respeito de fome, a respeito de terremotos, sinais no céu, de acontecimentos terríveis, né? Mas que haveria perseguição antes de tudo isso acontecer, haveria uma perseguição aos cristãos que serão arrastados para os tribunais, serão jogados aos leões, serão mortos injustamente. Então, uma perseguição terrível sobre a igreja que iria acontecer, e em seguida todas estas pestes, fome, terremoto, essas coisas todas, sinais no céu, sinais na terra, coisas terríveis iriam acontecer. Então, Jesus ele vai frisar para os irmãos: vocês não se preocupem com esses acontecimentos de fim de mundo, não se preocupem com a perseguição que vocês vão sofrer. Aí ele vai dizer, nesse versículo 19, na vossa paciência possuí a vossa alma. E no versículo 18, ele diz assim: não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Então, diante de todo um cenário em que algumas pessoas têm um comportamento de amor, de qualidade para Deus, como é o caso da viúva, existe outro cenário de vaidades, de ilusões, de hipocrisias. Existe um outro cenário no mesmo ambiente de adoração. Mas Jesus estava ali e trouxe esse discernimento aos discípulos. Então, eu quero trazer para vocês hoje, em nome de Jesus. Nós precisamos abrir os nossos olhos para esses tempos. Irmão, se você não percebeu ainda, nós estamos vivendo o tempo da perseguição. A perseguição é um evento contra a igreja do Senhor que acontece antes da fome, da peste, do terremoto. Olha só. Então, nós precisamos prestar atenção. Eu acho que os irmãos aqui conhecem esses dados. Eu estive olhando a respeito da igreja perseguida no planeta Terra. Irmãos, não existe lugar no mundo onde Jesus Cristo já não foi anunciado. O planeta sabe, o planeta conhece, o planeta tem notícia de Jesus Cristo. Irmão Elias, por que você está dizendo isso? Porque existem nações onde o evangelho é proibido. Por que ele proibiu lá? Porque ele sabe que o negócio é bom. Aí ele proíbe o evangelho, ele proíbe a libertação das pessoas, ele trava a salvação das pessoas. Existem 51 nações no planeta onde o evangelho do Senhor é perseguido. Existem nações onde o evangelho é crime, onde as pessoas podem ser presas e sentenciadas à morte com execução sumária, porque professam a Jesus Cristo. Então, eu quero crer que não existe lugar no mundo onde a mensagem do evangelho da salvação já não tenha chegado. Tanto é que há proibição em muitos lugares.
Então, nós estamos vivendo num tempo em que o evangelho já chegou nos 4 planetas da Terra. Não existe mais lugar. Já foi anunciado. Agora nós continuamos falando do amor de Deus, do amor que nos salvou, porque nós temos amor para dar para pessoas e é do nosso interesse que as pessoas também venham para o seio, para a comunhão do amor de Deus. Nós temos esse interesse, então nós continuamos a falar do amor de Deus, mas o tempo é tempo de perseguição. Vocês estão vendo aí o prenúncio de uma perseguição à igreja brasileira. Quando você presta atenção nos noticiários políticos, já existem lideranças políticas aí que já estão com um plano desenhado. O projeto de perseguição já está desenhado. Só falta esse povo tomar o poder para decretar essas leis. Então, enquanto nós podemos, nós nos reunimos. Enquanto nós podemos, nós vamos aqui estar em comunhão pública. Mas vai chegar um tempo, porque isso é profético. Foi Jesus que disse. Mas eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, irmão, o diabo não vai tocar no fio do cabelo de ninguém que está na igreja do Senhor. Fique calmo, fique tranquilo. Esta perseguição é mister que aconteça, mas não vai nos tocar. Nós estamos na dispensação do amor de Deus, e a palavra de Deus diz aqui em Lucas 21, 18, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Então, tudo isso que o demônio está fazendo, que esse sistema maligno está acontecendo, é palavra de Jesus. Não vai cair um fio de cabelo na nossa cabeça. Fica firme, irmão, fica firme. Eu quero falar a respeito de perseverança, porque não é brincadeira ser crente. Ontem nós tivemos a oportunidade de estar num culto no lar e tinha muitos jovens e a gente falava para esses jovens. São tempos difíceis, irmão Toninho, meu Deus do céu. É difícil você ter uma postura de crente diante deste mundo secular, porque nós somos discriminados. Há preconceito contra a nossa vida. Ontem eu perguntei para aqueles jovens que estavam assim, o que é que vocês têm para falar mal de crente? Fez fila para falar. Todo mundo querendo falar. Então, nós precisamos entender que já foi feita uma propaganda, uma publicidade, dando para as pessoas digamos assim, um falso retrato a respeito do que é ser um crente, do que é ser um evangélico de fato. Porque eu falo para os irmãos a respeito da minha vida, eu vim para a igreja com 47 anos de idade. Parecia, como poderia dizer, um porco-espinho. Aí eu estou há 10 anos na igreja e Deus vai tirando espinho, vai tirando espinho. Até que a gente possa um dia estar livre de tudo isso. Mas Deus olha, eu falava para eles, para esses jovens, Deus olha para nós e Ele vê a nossa intenção de estar buscando a santificação no dia a dia. Deus não olha para nós com olhar de condenação, Deus olha para nós com a possibilidade de salvação. Vocês lembram lá em Gênesis 3, quando o homem comete pecado, ele fica nu, aí ele expõe a sua vergonha, aí ele se esconde de Deus com vergonha de si mesmo. Aí Deus, Adão, naquela situação, ele diz, eu me escondi porque estava nu, porque estava com vergonha. Aí Adão entende que aquela roupa que ele mesmo produziu para ele não tapou a sua vergonha. Aí Deus vai e providencia para Adão uma vestimenta que é Jesus Cristo. Essa vestimenta é que vai tapar a vergonha para Deus, porque Deus vai olhar para mim, vai olhar para você e não vai ver a minha roupagem. Ele vai ver Jesus Cristo na minha vida, me conduzindo, me orientando, me aconselhando, tomando conta da minha vida. É isso que Deus olha.
Não, nós não conseguiremos nunca chegar à estatura do varão perfeito, mas para a honra e para a glória do Senhor, nós vamos buscando a santificação todos os dias, de fé em fé, de glória em glória. Esse é o poder de Deus operando na nossa vida no dia a dia. Então, Jesus Cristo vai falar para os irmãos, para esses discípulos: olha, haverá um tempo difícil na vida de todo cristão. Haverá perseguição pelo fato de ser crente. Haverá fome, haverá pestes. Haverá todo um cenário de destruição, de derrota. Mas ele fala: não se apavore. Se você realmente professar a Jesus Cristo, ninguém vai tocar em você. E ele me dá esse verso, essa fala que nós trouxemos para a reflexão esta noite, que é pela perseverança que obterão a vida. Quando ele diz aqui pela perseverança, existe aqui uma ferramenta que Deus nos orienta. Ele frisa esta fala, este cenário de dificuldades, para Deus é oportunidade da nossa fraqueza pedir a Deus. Porque é na minha fraqueza que eu corro para Deus. Vocês estão entendendo? Então, a vida do crente também não pode ser um cenário só de alegria. Eu não. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Todo este cenário de dificuldade traz para nós uma vantagem. Qual é a vantagem? De buscar a Deus. Porque nós sabemos que existe um Deus no céu que nos socorre. Nós temos conhecimento disso. Então, toda essa dificuldade nos impulsiona a buscar Deus. Vocês já perceberam, quando está tudo bem, eu busco menos, quando o negócio aperta, eu busco mais, porque é assim que funciona. Porque pela natureza do pecado que domina a nossa carne, nós temos esse problema dentro de nós. Quando você começa a ser muito abençoado, você começa a se afastar um pouquinho da comunhão. Aí, quando o negócio aperta, volta para a comunhão. Então, não é melhor remediar do que prevenir? Ou é melhor prevenir do que remediar? Não é verdade? Então, nós precisamos estar na presença do Senhor, diante de tudo isso, entendendo que Deus está cuidando de nós. O cenário, irmão, que nós vivemos hoje é um cenário terrível mesmo. Nós estamos vendo aí, agora não existe só a Covid, né? Nós estamos vivendo aí a pestilência. É isso que a Bíblia fala, o Sermão da Montanha. Nós estamos no princípio das dores. Tem peste para todo lado. Todo tipo de doença. Epidemias, pandemias, está aí no mundo. Então, nós vivemos esse tempo. A igreja do Senhor é perseguida. Aqui no Brasil, a gente ainda tem a gente ainda está com essa ideia de que é um país laico, mas já existe discriminação contra cristão. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que já tem cristão aí com medo de pregar na praça pública. Aliás, as lideranças de igreja já estão até pedindo para os irmãos não ir mais à praça pública, com megafone, com caixa de alto-falante, para não ser preso, porque nós estaremos importunando o sossego alheio. A pessoa que é macumbeiro, ela tem o direito de não ouvir você falar do evangelho. Porque se você falar do evangelho para o macumbeiro, vai dizer que você está importunando o sossego alheio. Você está ultrapassando o limite do sossego do outro. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Esta inversão de valores. Então, já há uma perseguição velada, por debaixo dos panos. Mas isso, quando o sistema político maligno assumir, isso vai realmente virar lei. Aí nós
né? Não tem que baixar as portas da igreja, pelo amor de Deus. Vocês viram aí, ontem, na reportagem, um pastor da igreja presbiteriana, lá de Goiás, se não me engano, ele foi bater na Polícia Federal lá. Foi recolhido à Polícia Federal para prestar esclarecimento, porque não quis casar um casal homossexual masculino. 2 rapazes, não quis casar, não quis batizar. O rapaz foi na igreja e falou, quero ser batizado. Aí ele falou, você não pode batizar. Aí foi parar na Polícia Federal. Aí teve que chamar advogado e tal, tudo bem. Ele vai conseguir lá se safar porque a lei, com a devida interpretação, lhe dá o direito de professar a sua religiosidade. Né? Então, tudo bem. Mas você vê a que ponto estamos chegando. Foi conduzido por uma delegacia de Polícia Federal porque não quis batizar um homossexual. Olha, isso é perseguição? Isso não é cenário de perseguição? Mas aí Jesus Cristo vai falar, não, fiquem em paz. Viu, Toninho? Pode sair gritando aos 4 cantos aí, fique em paz. Ninguém vai tocar no fio de cabelo seu, não. Fique em paz. Há uma ferramenta, irmão, que é a perseverança. Jesus vai falar, é pela perseverança que obterão a vida. É uma promessa de Jesus, irmão. Nós temos que perseverar, porque se perseverarmos, nós alcançaremos a vida eterna. Nós não podemos desistir diante desse contexto de dificuldade, de perseguição, diante desse sistema político. Eles vão nos calar. Mas eu não posso desistir de Jesus. Eu não posso renegar a minha fé. Eu não posso abrir mão da minha fé. Então, eu sugiro que você já vá praticando isso. Já vá professando a sua fé nos locais onde é permitido. Porque hoje nós vivemos um tempo que o crente, até em local que é permitido, ele não fala que é crente. Ele é aquele crente agente secreto. Ah, irmão, mas eu não sou santo. Irmão, não estou falando de santidade. Eu estou falando de crença. Eu estou falando de profissão de fé. Eu estou falando de caminhada. Eu estou falando de busca, de perseverança. Porque se Deus fosse levar para o céu santos, aí a Bíblia fala, não há um justo sequer. Ninguém iria. Mas o meu coração me impulsiona a buscar a Deus todos os dias. Vocês viram a palavra esses dias, você quer ficar livre dos seus erros, seus dilemas, essas questões, é você ler a Bíblia, porque a Bíblia ela vai te trazer argumento para você abrir mão de coisas erradas. A orientação, a palavra do Senhor é que liberta. Então, eu tenho que ler. Eu fiquei muito feliz aqui. Nós temos aqui uma reunião, o irmão já tinha preparado o hino, a irmã já tinha lido o salmo de manhã, o irmão já tinha lido. Então, todos nós já fizemos aqui um devocional hoje. Isso é de extrema importância para a nossa vida cristã, porque isso nos fortalece para enfrentar o dia, porque o dia é mau. Né? Efésios 6, que vai falar disso, eu preciso estar revestido do poder de Deus para permanecer firme diante das tribulações. Se eu não tiver revestido, eu caio. Então, é pela perseverança, é uma promessa de Deus. Eu tenho que ter paciência com Lula, tem que ter paciência com esse povo louco aí, tem que ter paciência com esse satanista, tem que ter paciência com esse bandidismo, eu tenho que ter paciência, porque não é por aí. Eu não vou sair degladiando agora com esse povo, porque eu também não vou estar sendo crente. Diante de todo este cenário, a nossa batalha é no mundo espiritual. Eu vou me ajoelhar e vou pedir para Deus graça, para poder não sucumbir diante de todas essas questões. Porque, irmãos, nós viemos do mundo. Nós saímos do mundo pela obra do Senhor. A nossa permanência no caminho agora depende de mim, porque Deus já me trouxe e me ensinou. Agora, para permanecer, é necessário perseverança. Por que muita gente se afasta da fé? Porque não tem perseverança, porque ele desiste.
Dá um probleminha, ele desiste. Tem outra situação, ele se afasta, ele deixa isso, aquilo. Por quê? Porque não está perseverante, porque ele não ouviu essa palavra. É pela perseverança que nós vamos alcançar a vida eterna. Jesus Cristo já providenciou o selo. Ele já nos deu a salvação. Agora eu, para ter acesso de fato, eu preciso perseverar nesta fé. Tem muita gente dizendo aí, ó, uma vez salvo, estou salvo. Não é assim não, irmão. A salvação, ela é dada pela sua caminhada. Jesus Cristo lhe deu a salvação. Agora você mostra que você é salvo pela sua obra. A sua obra é que vai dizer se você está produzindo frutos dignos de arrependimento. O que você está fazendo com essa nova vida que Deus lhe deu? Você voltou para o lamaçal, você continua saindo do lamaçal. Não é isso que Jesus fala? Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Aquele que está limpo, vai se limpando. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele diz para nós, irmão, nossos pés estão no mundo. A gente tem que lavar os pés todo dia. Porque nossos pés estão no mundo. Então, o propósito é a gente alcançar o nosso objetivo final, que é o céu, mesmo nesse cenário contraditório e controverso. Tem uma música que diz, né? Quando todos dizem não, Deus diz sim. Eu preciso persistir. Jesus afirma que nós temos que agir. A perseverança é um ato da minha parte. Deus já fez a parte dele. Ele vai à cruz. Agora eu preciso fazer a minha parte. É perseverar diante desse cenário de perseguição. Não é fácil ser crente. Todo mundo aqui sabe disso. Eu preciso agir. Agora depende de mim. A igreja do Senhor, irmãos, e nós vamos falar assim que esse cenário de perseguição, ele existe desde sempre, mas a igreja do Senhor só está em crescimento. Esse cenário contrário de dificuldade, para nós é motivação para a gente persistir. Por quê? Porque, de fato, ele comprova que esta palavra é verdadeira. Porque a palavra diz que nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Aí nós vemos o cenário de dificuldade, de aflições. De fato, Jesus falou. Já pensou se Deus tivesse falado, olha, vai ser tudo fácil, tudo redondo. Aí, na primeira dificuldade, você ia falar, não, Jesus não. Ele falou que ia ser tudo fácil. Não tem gente que pensa isso? Não, agora que eu virei crente, o negócio ficou difícil. Vou desistir. Eu pensei que para ser crente era diferente. Ia ser tudo mil maravilhas. Negativo, irmãos. A questão agora, quando você é crente, é que seus olhos são abertos, seus ouvidos são destapados, você começa a enxergar as mazelas do mundo. Aí você se depara com um cenário que antes para você era normal. Já percebeu aquela pessoa que quando conversa com você, ela fala 10 palavrão e fala saudável? Aí quando ela se converte, ela fala palavrão, ela percebe que ela está falando errado? É a mesma coisa em todas as situações. A gente, quando não é crente, chegava num ambiente, estava tudo normal. Só que agora eu chego, está tudo anormal, porque agora eu enxergo o pecado. O Espírito Santo me alerta, ó, sai daí, irmão, sai daí que é B.O., dizemos assim, né? Aí eu pego e saio fora. Então, isso é perseverança. Eu persisto em me santificar. Tiago 1,3 vai dizer, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Então, é necessário, da parte de Deus, que nós sejamos provados para que possamos perseverar. É como o ouro que precisa ser purificado. É como um diamante que precisa ser purificado. Assim somos nós. Nós precisamos estar num cenário de dificuldade que é para a gente ser fortalecido na fé, porque a minha fé aumenta diante do problema.
Senão a minha fé não existe. A perseverança, irmãos, é um estado de espírito que nós adquirimos como enfrentamento a este mundo cheio de dificuldade. Porque a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno, e nós estamos no mundo. Então, nós estamos lutando contra o maligno. Não é isso que Jesus fala? Aquele que é amigo de Deus se faz inimigo do mundo. Então, nós estamos em batalha. Direto, não se iluda, irmão. É 24 horas de batalha. Quem aqui já foi dormir tem sonhos difíceis. Você sonha que está orando, está intercedendo, sonha que está visitando. É batalha espiritual. Nós estamos em batalha constantemente. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, persevera, mesmo diante deste cenário contraditório, controverso, que está dizendo não, para você persevera, porque é assim que você vai obter a vida eterna, em nome de Jesus. Ah, irmão Elias, eu não consigo, irmão, o que eu faço? Eu falo de mim porque eu sou uma pessoa cheia de problemas. Eu falo de mim. Eu vou para o joelho e vou buscar Deus. E não tem, irmão, quando Deus olha, irmão Toninho, olha para nós, Davi, Deus nos conhece por inteiro. Aí eu tenho que, de fato, estar quebrantado e aberto diante de Deus, mostrando para Ele, Senhor, eu sou insuficiente em mim mesmo. Eu não consigo nesse sentido, eu não consigo naquele. Aí o que Deus faz, irmão? Deus olha e fala, meu filho está pedindo ajuda. Como diz a Bíblia, se você pedir um peixe, você não vai dar uma serpente para o seu filho. Dirá Deus, irmão. Eu tenho que reconhecer minha pequenez, as minhas dificuldades e pedir a Deus este fortalecimento para que eu possa combater isso. A minha oração é assim, quando eu começo a pensar besteira, eu começo a orar o Pai Nosso. E aí eu vou orar a Deus, vou pedir, Senhor, me fortalece. Senhor, afasta de mim esses BO, tira da minha frente. Porque eu sei, irmão, cada um de nós sabemos das nossas dificuldades. Então eu tenho que pedir a Deus, Senhor, me fortalece. Lá em Efésios 6 diz, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Eu trouxe uma ilustração para os irmãos, vou dizer para vocês também. Quando você lembra de um guerreiro, que ele usa a armadura, você vai perceber que ele não coloca a armadura diretamente no seu próprio corpo. Ele coloca uma veste antes para evitar a ranhura da armadura com o seu corpo, para que você não se machuque. Não é isso? Quando você vai colocar uma sela num animal, você coloca o pelego, que é para não machucar. Quando você vai se revestir da armadura de Deus, você tem que estar com a veste branca. Então, há um protocolo, uma rotina para que você seja revestido e cheio do poder de Deus. Há necessário um arrependimento de suas mazelas. Há necessidade de pedir o sangue de Cristo sobre sua vida, para que você esteja de fato arrependido e renascido. E essas vestes brancas, elas vão te cobrir a sua vergonha. Deus olha para você e vê Jesus. Ele vê a misericórdia de Jesus. Ele não vê você o pecador. Ele vê você o arrependido. Agora lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Este sou eu, este é você. Só que agora eu sou maduro na fé. Eu preciso entender que haverá luta e eu preciso perseverar. A luta é contra mim mesmo e a luta muitas vezes é contra o próprio inimigo. Nós vamos lutar contra nós, que é a nossa carne, e vamos lutar contra as setas, os dardos inflamados do inimigo. E eu estando com essa veste branca, eu posso receber esta armadura de Deus, que é esse revestimento do Espírito Santo, manifestado
vidas através do poder de Deus, o poder da oração, o poder da intercessão, o poder da santidade. Então, é necessário para nós, neste mundo, neste cenário, revestir-vos, pois, da armadura de Deus. E a certeza, irmão, pela perseverança. Eu digo isso porque eu tenho perseverado muito. Eu já tenho deparado com tanto dilema na fé. Alguns irmãos aqui já até presenciaram, às vezes. Eu tenho deparado com tantos dilemas, mas eu estou persistindo, porque eu reconheço o valor da morte de Jesus pela minha vida. Eu reconheço. Eu sei que é loucura, né, irmão Oswaldo? É loucura. Você imaginar Deus, né, Davi? Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, ele abre mão de ser Deus, se faz carne, habita no meio de nós, resolve carregar o peso do pecado da humanidade inteira, não foi só o pecado do Elias, não. O pecado da humanidade inteira ele carrega sobre si e coloca na cruz, coloca no madeiro. Ele paga o preço do pecado da humanidade. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas. Imagina o peso desse pecado. Ele carregou na cruz. Então eu preciso entender e reconhecer isso. Foi uma obra extraordinária, milagrosa. Ele resgata a minha vida através desta obra. Eu preciso reconhecer isso e me dedicar a seguir Jesus Cristo. Mesmo com todas as questões. Eu conversava hoje com o irmão e a gente falava um pouco disso. É difícil. Às vezes você tem que deixar de ir na casa de antigos amigos, porque talvez lá você vai cair num copo de vinho, num copo de cerveja. Talvez você vai cair lá na graça de uma piada mundana. É difícil. Mas a gente tem que perseverar na santidade. Como diz o pastor Aécio, a santidade ela é progressiva. Todos os dias eu busco. Tenho certeza que Jesus é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Que é nessa caminhada que eu vou evitando cair nos embaraços, nos empecilhos. Tenha fé, irmão. Persevera que nós vamos obter a vida eterna. Não desista por causa de questões, de problemas, não. Porque Deus conhece e sabe todas as coisas. Tenha fé. Persevera. A fala de Jesus é: vai e não peque mais. É isso que ele fala para nós. Dificilmente nós não vamos errar daqui até a glorificação. Nós vamos errar, sim, não se engane, mas nós vamos lutar contra o erro. Eu tenho que lutar contra isso. Eu tenho que lutar. Porque não pecar mais inclui não renegar Jesus diante dos problemas. Eu conheço pessoas, infelizmente, que desistiram da fé por causa de algum problema. Problema de luto. Ah, Deus matou meu filho, matou minha filha. Aí ele desiste de Deus. Ele esqueceu que a morte faz parte da vida. Que a morte um dia vai alcançar qualquer um. Ah, ele era rico, ficou pobre. Vou deixar de ser crente porque eu era rico, agora eu sou pobre. Tem uns que é pobre e fica rico. Ah, agora eu não preciso mais de Deus, já tenho tudo. Tem uns que é casado, acaba o casamento. Ah, que Deus não cuidou do meu casamento. Não é verdade? A obra de Deus, irmão, é a obra da comunhão. Deus nos leva à comunhão consigo mesmo e à comunhão com os irmãos, pela prática da minha fé. Tem gente querendo milagre, mas nunca pôs o joelho no chão. De fato, são tempos difíceis e ainda mais difíceis para muitos, em muitos lugares. Virá um tempo de perseguição se já não está acontecendo. Então, nós temos que nos preparar. Irmão, olha, presta atenção.
Eu tenho certeza que a Assembleia de Deus logo tem sido incomodada por Deus para buscar esta perseverança. Porque, de fato, é o princípio das dores. A qualquer momento, a igreja do Senhor pode ser recolhida. Deus precisa me encontrar vigiando. Deus precisa me encontrar orando. Deus precisa me encontrar com azeite, cheio de azeite e o isqueiro na mão. Na hora que chegar, eu acendo. Não desista, persista, que você vai obter a vida eterna. Amém? Glória a Deus.